A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estamos dando continuidade às nossas gravações das nossas aulas da editora Betel Dominical, que nesse trimestre estamos estudando triunfando sobre as batalhas e a adversidade da vida. O comentarista é o Bispo Samuel Ferreira. Já chegamos na lição de número 9. Isso, estamos nos caminhando ao final desse trimestre. A lição de número 9, que iremos estudar hoje, ele tem o título de A Suficiência de Cristo em Meio às Dificuldades. Essa lição será aplicada no dia 29 de agosto, próximo domingo. Como tenho dito, o canal Bíblia para o Cotidiano é para juntar o meu conhecimento com o seu conhecimento para chegarmos ao conhecimento de Deus. Não é tirar você da sua escola bíblica, da sua igreja, mas sim agregar conhecimento para a sua aula ficar cada vez mais rica. Na lição de hoje, vamos aprender que Cristo é suficiente em meio a tantas lutas, tantas batalhas, tantas adversidades. Cristo é suficiente. Vem comigo. O nosso texto áureo que nós vamos usar hoje está escrito em Filipenses. Esse é um texto muito conhecido de muita gente. Eu tenho visto algumas pessoas compartilhando em suas redes sociais, fazendo até tatuagens, fazendo posts por diante, porque o título desse textuário é muito bom. Filipenses 4, versículo de número 13, que Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Infelizmente, as pessoas não entendem o significado do que Paulo está dizendo. O que eu posso tudo? O que é tudo? Porque muitas dessas pessoas que tatuam em seu corpo, posso tudo naquilo que me fortalece, deixa sua Bíblia aberta em sua casa, põe adesivo nos seus carros, põe em tudo que é lugar essa frase. Mas será que a gente entende realmente o que eu posso tudo naquele que me fortalece? Por que eu falo isso? Porque diante da adversidade, das lutas, que é o tema das batalhas que nós estamos estudando neste trimestre, a primeira crise financeira, a gente já esquece de Deus. O primeiro luto que nós sofremos, já esquecemos de Deus. O primeiro desemprego, já esquecemos de Deus. A primeira reclusão, prisão, já esquecemos de Deus. Será que as pessoas que postam, que colocam, que propagam essa passagem, entendem o que Paulo quis dizer? Posso tudo naquele que me fortalece? Pois é o que nós vamos aprender hoje. Na nossa verdade aplicada, nós temos: em Cristo somos fortalecidos e capacitados a vencer as adversidades em tempos presentes. Ou seja, o mesmo Cristo que foi ontem é o mesmo Cristo de hoje e será o Cristo de amanhã. Já tivemos uma lição aqui nesse canal que nós apresentamos Cristo. Ele é ontem, Ele é hoje e Ele é amanhã. Porque aonde nós formos, Cristo estará presente, porque Deus é onipresente. Então, precisamos entender que, em meio a essa pandemia que ainda estamos vivendo, a segunda dose já chegou para muita gente, já avançamos para os nossos adolescentes tomar a vacina, o uso de máscara continua, álcool em gel, aferição de temperatura, mas a pandemia ainda se encontra, ainda tem muita gente que ainda está sofrendo com esse mal. Mas precisamos entender que Cristo é presente também, serve para isso, é suficiente hoje também, continua sendo e vai continuar sendo até a consumação dos séculos. A nossa leitura é em Filipenses capítulo número 4, ele vai trazer apenas o versículo 10, 11, o 12 e o 13. 4 versículos, que eu convido você, se você tiver a sua Bíblia, você pega em sua casa, está aqui a minha Bíblia. Se você tiver a sua revista, pega a sua revista, se for em formato digital, que você faça uso do marca-texto, Bíblia, que isso agrega no conhecimento da sua aula. Vamos ver o que diz Filipenses, capítulo número 4, a partir do versículo número 10. Versículo de número 10. Ora, muito me regozijo no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tenho lembrado, mas não tens tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho.
sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha aqui o que Paulo está dizendo já aqui nessa leitura. Que ele está dizendo para os filipenses que fica grato para os filipenses lembrar dele. Mas ele não pode estar com os filipenses. Não ainda. E ele diz que está dizendo isso não por necessidade. Mas por quê? Porque era saudade real. Era vontade de estar com os irmãos. E ele fala, ele sabe que está abatido, versículo 12. Mas também pode ter abundância. Ele sabe ter pouco como ter muito. Então, quando nós colocamos aqui o versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, nós temos que remeter aos versículos anteriores de Filipenses 4 para entender o que Paulo está dizendo, para a gente saber se a gente vai acreditar quando vir momentos de crise, momentos de luta. E Paulo falou com propriedade, porque Paulo enfrentou cadeias e mesmo assim pôde dizer: combati o bom combate, terminei a carreira e mantive a fé. Então, a gente precisa tomar cuidado. Se a gente acredita que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Será? É o que nós vamos aprender hoje. É ter essa confiança em meio às dificuldades, em meio às nossas necessidades, em meio às nossas lutas. A nossa introdução, ela vai dizer assim: é diante das adversidades que os verdadeiros cristãos têm um entendimento mais amplo sobre o que é essencial e indispensável para a sua vida, bem como uma excelente oportunidade de testemunhar para edificar a outros. Por que a gente aprende com essa introdução? Que às vezes algumas lutas que nós enfrentamos é para entender o que é prioridade e o que não é prioridade em nossa vida. Às vezes a gente quer valorizar muito uma coisa que não é tão importante. E outras vezes as lutas vêm em nossa vida para que nós possamos testemunhar do grande amor de Deus. Nós vamos aprender um pouco mais à frente na lição. Personagens como Jó, personagens como o próprio Paulo, que é o do Filipenses, personagens como Jesus. Vamos aprender como esses homens tiveram passagens aqui na terra e venceram as adversidades porque vieram. E muitos deles não tinham feito nada de errado. Aliás, nenhum dos três tinha feito nada de errado para passar pelas aflições que passaram. Então, o sofrimento, às vezes, nos quer levar a um nível maior de intimidade com Deus para testemunhar do que Deus é capaz de fazer na minha e na sua vida. O nosso ponto 1 vai dizer assim: a realidade dos momentos difíceis. O bispo Samuel coloca assim, enquanto estivermos neste mundo caído, as adversidades farão parte da vida do crente fiel. Contudo, eles não servem para nos parar, e sim para que o plano de Deus seja manifesto. Se nós tivermos essa mente, que tudo que nós estamos passando nessa terra tem um propósito e Deus quer nos levar a algo maior e melhor, nós vamos entender. Como diz o bispo Samuel, crentes fiéis vão passar por momentos difíceis. O dia mau, ele vem para todos. Para mim, que sou cristão, para você que talvez não seja cristão, para você que nasceu no berço evangélico, para você que aceitou Jesus ontem, domingo. Isso pode acontecer na minha e na sua vida. Nós não estamos imunes a isso aqui, mas as aflições deste mundo. Mas o que precisamos entender é que Cristo é suficiente em meio a essas lutas. E vamos aprender nesta lição. No nosso ponto 1.1 diz assim: resultado da realidade do pecado. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender é que as aflições vêm para o justo e para o não justo, os injustos, é a realidade do pecado original, lá no Jardim do Éden. A queda nos proporcionou esses momentos difíceis. O bispo Samuel coloca aqui: enquanto vivermos neste mundo, passaremos por adversidade. Algumas adversidades maiores, outras menores. Algumas por percas
significativa, outro por percas irrelevantes, mas passaremos por adversidade. E é isso que nós temos que entender. Aqui tem um texto muito legal que diz assim, ó: a Bíblia nos relata a entrada do pecado na história do homem. As consequências do pecado na criação trouxe o mal sem precedente. Todo sofrimento que advém sobre a humanidade tem a sua causa primordial no pecado de Adão. Então aqui começa a ver que a luta vem para todos, porque nós temos a natureza caída de Adão. Então todos nós passaremos pelas aflições. Isso aqui é fato, não dá para esconder. Existe uma dificuldade hoje em falar sobre o pecado, pois é um assunto desagradável, porque todos nós somos pecadores, sem exceção. Eu, Tony, ministro aqui da palavra do Senhor, você está ao meu lado. Gostando ou não, você é pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estávamos. Mas Jesus religou a ele, que é o religare. Mas e aí? Já que Jesus me religou, eu fico imune ao pecado? Eu deixo de pecar? Não. Eu passo a me arrepender dos meus pecados e tento não pecar novamente, cair naquela mesma prática que caí. Eu gosto de trazer muito a história de Davi. Davi é um dos reis sensacional da história de Israel. E Davi cometeu alguns pecados. Só que Davi não é pego duas vezes no mesmo pecado. Você já prestou atenção? Você que é conhecedor da palavra? Se você não é, Davi ele cometeu um adultério. Mas foi a única vez. Ele não cometeu 2 adultérios. Você não tem Davi pecando em adultério 2 vezes. Davi, por causa desse adultério, ele atenta contra a vida de um justo. Todas as lutas que Davi travou foi em guerras pelo reino, mas não para o injusto. Então só teve um pecado de adultério, só teve a morte de um justo, que foi o esposo da Betseba, né? Urias. E depois Davi cometeu outro pecado. Qual foi o outro pecado que Davi cometeu? De contar o povo de Deus, mas só foi uma vez. Então veja que o que é estar em Cristo. Não é você deixar de pecar. É você se arrepender do pecado e não cometer aquele pecado novamente. Então já no Antigo Testamento, aqui falando da história do povo de Israel, o rei Davi, ele não foi apontado que pecou por adultério 2 vezes, que contou o povo 2 vezes. Não, o pecado de Davi era aquele: eu cometi esse pecado, posso cometer outro, mas a minha consciência não vai permitir que eu caia nesse pecado novamente. E a humanidade não. Hoje, mesmo nós aceitando Cristo, nós somos recorrentes no mesmo pecado. E Cristo não quer que a gente venha continuar pecando. Cristo quer que a gente se arrependa dos nossos pecados. Somos afligidos todos os dias, mas Cristo nos faz muito mais do que vencedores. Aqui sim, posso tudo naquele que me fortalece. Ele te fortalece para que você não venha cometer pecado. Precisamos entender que o pecado é o mal da humanidade. Amém? O bispo Samuel colocou uma observação. O ser humano padece por provações e dificuldade por causa do pecado original. A natureza humana é pecaminosa, tanto por natureza e também por prática. Portanto, a humanidade está debaixo do juízo de Deus. Romanos 3, versículo 23. Enquanto Jesus não voltar, nós passaremos por provações e adversidade até a manifestação do Filho de Deus. Por isso devemos almejar a volta do Senhor, dizendo Maranata. Porque esses pecados só vai deixar de nos afligir dia após dia quando Jesus voltar. Por isso que nós que somos cristãos temos que declarar Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Porque só quando nós tivermos nosso corpo transformado, tivermos nosso corpo de glória, é que o pecado não vai mais habitar em nós. Enquanto vivemos aqui, pecamos.
por ouvir, por falar, por ver, por andar e por tocar e por sentir. São alguns pecados que afligem a nossa vida. Nós não estamos imunes. Cada um é tentado, porém, saiba que você que está sendo tentado, diz a palavra de Deus, que Deus não tenta ninguém e não dá uma prova do qual eu e você não possamos suportar. Porque se nós nos agarrarmos em Cristo, Ele é suficiente para nos livrar do nosso pecado e resistir ao dia mau. Amém? Ponto 1, ponto 2. Há dias de calamidades e aflições. Vamos falar agora sobre Jó. Entramos nesse personagem sensacional do Antigo Testamento que passou por grandes dificuldades, por batalhas e adversidades. Como diz o título 1.2, dias de calamidades e aflições. Assim passou Jó. Mas eu te convido a abrir a sua Bíblia, se você não tem, eu vou ler para você. Jó, capítulo 1, verso de número 8. Olha o que diz aqui. Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desvia-se do mal. A história de Jó aqui é Deus declarando testemunho de Jó, dizendo quem Jó era. Ele aqui apresenta que Jó era homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Olha só como Jó era um homem que andava na presença de Deus e mesmo assim passou por grandes adversidades, passou por grandes momentos de dor que muitos de nós que declaramos posso tudo naquele que me fortalece não aguentaria passar pelo que Jó passou. Aqui o bispo Samuel continua dizendo: nem sempre sofremos por causa do pecado individual, mas sofremos por causa da consequência do pecado original. Mas quanto ao sofrimento, Deus tem uma palavra para nós. Vamos ver Apocalipse 21, verso de número 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. Jó passou por tudo aquilo e quem testemunhou de Jó foi o próprio Deus. Não foi um amigo, não foi um parente, não foi um familiar que testemunhou de Jó. O testemunho de Jó foi Deus que deu, dizendo que Jó era bom, que Jó era justo, que Jó era reto, que Jó era temente a Deus e ainda se desviava do mal. E mesmo assim, Jó perde tudo. Jó perde seus filhos, Jó perde seus bens, Jó fica apenas com um pedaço de telha para se coçar, alguns amigos que serviam mais para lhe acusarem, e a sua esposa, que foi o que lhe restou de como companheira, e no momento de desespero pede para que ele abandone Deus. E mesmo assim, ele não o abandona. Então, o pecado não era Jó, o pecado era o pecado original, lá do Jardim do Éden. Então, eu e você não estamos imunes a cometer o pecado por causa da nossa natureza caída. Mas Cristo que habita em nós pode nos capacitar a resistir a todas essas adversidades e batalhas de nossa vida. Ponto 1, ponto 3. Momentos difíceis são leves e momentâneos. Particularmente, eu gosto muito dessa passagem. Essa passagem é 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16 a 18. Diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Paulo traz esta menção para nós,
que mesmo que o externo nosso se corrompa, o interior se renova dia após dia, porque é Jesus Cristo que nos renova. Aqui na nossa revista, o Bispo Samuel continua dizendo: apesar do tema de aflição e das provações ficar em aberto no âmbito do Antigo Testamento, o Novo Testamento nos revela o propósito e sentido das provações na vida do justo. Aqui é o que eu acabei de ler para você. Enquanto no Antigo Testamento ainda estavam se construindo uma teologia do porvir, aqui no Antigo Testamento eles não estavam pensando em ressurreição. Aqui eles estavam esperando a vinda do Messias. A vinda do Messias era o que predominava na vida daqueles irmãos, daqueles patriarcas do povo de Israel. Aqui era a vinda do Messias. Eles ainda não estava bem formada aqui a teologia da ressurreição nos últimos tempos. Mas aqui nós continuamos. Jesus nos apresenta uma nova realidade, a realidade da vida eterna e de vitória sobre a morte e sua ressurreição, a ressurreição de nosso Jesus. Então, quando nós estamos alicerçados agora em Cristo, sabemos que nós estamos esperando o quê? O arrebatamento da igreja, ou arrebatamento individual, para que nós tenhamos um corpo transformado, porque em Cristo, mesmo que esse corpo padeça, fique podre, o interior, a minha alma, o meu espírito, ele vai se renovar e Cristo vai transformar esse corpo corruptível num corpo incorruptível. Então a nossa esperança é a esperança em Cristo. Como li aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18, que aquilo que se vê é passageiro, mas o que eu não vejo, isso é eterno. Ou seja, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Esse foi o ponto de número 1.3. Aqui tem uma pequena conclusão que o Bispo Samuel coloca. As adversidades farão parte da vida do cristão. Cabe a cada um de nós perceber o seu propósito. O que você está passando é por um propósito para te fortalecer, para testemunhar e para glorificar a Deus. Agora, nós não podemos deixar, nós pegamos aqui em Coríntios, não precisamos nos concentrar aqui, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Nosso ponto de número 2, Paulo e a igreja de Filipos. Aqui é uma história muito bonita. Agora vamos entrar na história da igreja de Filipos, da igreja dos filipenses. Paulo vai trazer aqui uma história, ele escreveu a sua carta. Nós temos hoje muito aprendizado sobre a carta de Filipenses e vamos tentar colocar em nossa vida, colocar em prática o que os filipenses aprenderam através de Paulo. Nos diz assim: a comunidade de Filipos foi uma das igrejas levantada pelo apóstolo Paulo, que mais lhe ajudou e se aproximou dele. Paulo abriu várias igrejas, Paulo cuidou de várias igrejas, Paulo instruiu várias igrejas, mas é a igreja de Filipos que mais se aproximou de Paulo, que mais o ajudou. Vamos ver em alguns quesitos aqui, ó. Ponto 2.1, o início em variedades e contrastes. A carta de Paulo a Filipenses, primeiro ele é dividido em 4 pontos principais que chamam mais atenção. O primeiro é a conversão de Lídia, Atos capítulo número 16. A expulsão do demônio de adivinhação. Segundo, o terceiro, a libertação milagrosa da prisão e a vindicação junto às autoridades. Aqui nós temos 4. Atos capítulo 16. Convido você a ler o livro de Atos capítulo 16, que você vai entender todo esse contexto aqui sobre a igreja de Filipos. Aqui a gente pensa muito assim, livro de Eclesiastes, capítulo número 3, do 1 ao 8, há tempo determinado para todas as coisas, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de se afastar de abraço, tem tempo para tudo.
Então temos que entender que tudo que passa na nossa vida tem um propósito e um tempo. Isso aí vai acabar, vai passar. Porque a nossa esperança, como diz o próprio apóstolo Paulo, é a glória. E mesmo que eu morra nesse sofrimento, no sofrimento, eu tenho que entender que o que está me esperando é glória eterna, que foi o que nós lemos em 2 Coríntios capítulo 4, o versículo de número 18. É o que nós temos que entender. Que muita gente diz, mas fulano morreu no sofrimento. Se morreu no sofrimento com Cristo, o que está preparado para ela é glória excelente. Apocalipse de número 22, que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Já foi mencionado, Apocalipse 21, versículo de número 4. Dando continuidade. Somos nós que qualificamos as experiências da vida. Somos nós que transformamos momentos de dificuldade em aprendizado ou em momentos de murmuração e desespero. Então, quem vai decidir somos nós. No momento das adversidades, nós vamos decidir se nós vamos murmurar ou se nós vamos passar acreditando que Deus tem algo maior e melhor para a nossa vida. Olha o que diz o dicionário de Strong, referente ao que Paulo fala, interior. O interior se renova. Ele coloca: a mente é a responsável pela faculdade de perceber e entender. Ela julga os fatos e os percebe a partir de um ponto de vista, que é o que o Paulo mencionou interno. Portanto, cabe a cada um de nós olharmos a realidade de nossa vida e a partir de um momento transformado a mente de Cristo, ou seja, temos que ter a mentalidade de Cristo. Vamos ver o que fala 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 16, que diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos que aprender com Cristo. Cristo é que vai nos ensinar. Nós não ensinamos nada para Ele, mas Ele nos ensina tudo. Vamos para o 2.2, contexto da carta dos Filipenses. A carta de Filipenses é considerada pelos estudiosos como uma das cartas da prisão. Sim, nós temos algumas cartas que foram escritas na prisão. Nós temos aqui, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. São denominadas de cartas do cativeiro, pois o apóstolo estava preso quando as escreveu. Há dois períodos conhecidos de aprisionamento de Paulo. Um em Cesareia e o outro em Roma, quando esperava para ser julgado. Então Paulo escreveu essas 4 cartas quando estava preso. Em Filipenses, capítulo 1, versículos 7, 12 e 17, Paulo interpreta os eventos acontecidos a ele, como sua prisão, como algo positivo. Ele percebe um propósito maior na sua aflição, a pregação do Evangelho. Muitas vezes não sabemos por que estamos passando determinadas adversidades, tais como uma enfermidade, um problema financeiro ou um desemprego, mas certamente Deus tem um propósito para todas as coisas. Sim, olha só, como é que pode alguém estar preso, apanhar por estar fazendo bem e ainda pedir para que os outros tenham ânimo? Aqui no livro de Atos, capítulo 16, Paulo tem uma coisa muito interessante, porque Paulo foi preso junto com Silas. Paulo e Silas estavam presos, apanharam por estar falando de Cristo, porque libertou uma moça de um espírito de adivinhação e por isso foi preso, apanhou, ficou preso a um tronco. E eles começaram a louvar a Deus na cadeia, preso. Então entende, quem vai decidir é você. Se nesse momento de dor você vai entender que Deus tem algo maior para você, ou você vai reclamar porque está passando por este momento de dor. Então primeiro peça a Deus, o que tu queres me ensinar com este momento de dor? Porque Paulo, na prisão, depois de ter apanhado e estava preso junto com Silas, começam a cantar.
há um terremoto, as prisões, as cadeias se abrem, o carcereiro fica em desespero, saca da sua espada para tentar tirar sua própria vida. Paulo e Silas intercedem e diz: não faça tal mal, porque ninguém fugiu, está todo mundo aqui. E naquele momento, esse carcereiro reconhece o poder que tem sobre a vida de Paulo, que Cristo colocou. Ao momento perguntou: o que faço eu? Ele diz que se arrependa dos seus pecados, e ele se arrepende. Diz o texto que Atos 16, 31. Vamos ver o que é que fala? Livro de Atos, capítulo 16, versículos de número 31. E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Naquele momento de dor, de sofrimento, de adversidade, de batalha que Paulo e Silas estavam passando, eles conseguiram trazer salvação para o carcereiro, e não somente para o carcereiro, para a sua família, para a sua casa. Então o seu sofrimento pode ser para alcançar famílias, para alcançar outros que estão passando por momentos de dor e sofrimento. Foi o que Paulo e Silas fizeram, proclamaram o evangelho mesmo estando preso, e salvou uma casa inteira, porque disse: crê tu no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. Foi o que Paulo propagou no meio da dor e no meio do sofrimento. 2.3. Regozijo no Senhor. É até estranho para a nossa realidade entender como o apóstolo clama aquele povo para se alegrar, se ele mesmo estava preso e esperando o seu julgamento. Ou seja, e lembre-se que Paulo estava preso injustamente, preso por estar fazendo o bem e não o mal, mas ele chama aquele povo para se alegrar porque estava preso. Olha o que continua dizendo o nosso bispo Samuel: em uma sociedade onde só se pensa em si mesmo, em prosperidade financeira, triunfalista, e a mensagem do evangelho é um escândalo. Sim, hoje só diz: se você não for próspero porque você é amaldiçoado, se você não tiver uma boa casa porque Deus não é com você, se o seu filho não está no caminho do evangelho é porque você é maldito. Hoje é isso. Só que Paulo estava preso, Paulo era prisioneiro de Cristo por estar fazendo bem. E o que eu quero ensinar para você nessa aula é que não importa o que você está passando, não é muitas vezes por culpa sua, mas é pelo pecado original que está sobre nós, e só seremos libertos na volta de Cristo. Ele continua: Jesus, ao declarar as bem-aventuranças, olha só, Jesus lá no Monte das Bem-aventuranças, Mateus capítulo número 5, 6 e 7, fala das bem-aventuranças. Ele começa a dizer, que bem-aventurado é ser feliz, né? E Jesus começa a dizer: pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome, os que têm sede de justiça, misericordiosos, os limpos de corações, os pacificadores, os perseguidos são bem-aventurados. Então todos esses aqui que choram, que passam fome, que têm sede de justiça, que são misericordiosos, que são limpos de coração, eles são felizes. Quando passamos por tudo isso, temos a promessa da alegria. Por isso Paulo pôde chamá-los para se alegrar com ele. Paulo conhecia o Sermão do Monte. E por Paulo conhecer o Sermão do Monte que Cristo ministra em Mateus capítulo de número 5, 6 e 7, e depois nós temos repetido lá em Mateus, em Lucas também, Paulo diz: se Jesus disse que bem-aventurado é aqueles que sofrem, então eu sou feliz porque estou sofrendo. Então, se eu aprendi de Cristo, eu estou ensinando para vocês também. Esse é o aprendizado. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais agora no ponto 3 sobre a outra parte do Sermão do Monte. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever, que para você não custa nada, mas para mim ajuda muito. Vai me ajudar a alavancar esse vídeo para que outras pessoas aprendam que no meio das aflições Deus está junto com ela, que Cristo não nos abandonou, que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Que Deus te abençoe. Compartilha aí com alguém, comenta que vai nos ajudar.
chegamos no nosso ponto de número 3. Mas antes, o bispo Samuel coloca uma pequena conclusão. A percepção que o apóstolo Paulo tinha da diversidade nos confronta hoje sobre a concepção que temos sobre o reino de Deus e sobre o evangelho. Ou seja, tudo é para a glória de Deus. Tudo que eu estou passando é para a glória de Deus. Foi isso que Paulo entendeu. Não é à toa que Paulo é o que mais escreveu no Novo Testamento, porque ele entendeu que tudo que ele estava passando era para a glória de Deus. Chegamos no nosso ponto 3. A suficiência de Cristo. Cristo é suficiente para satisfazer o ser humano em sua essência, pois ele nos revela aquilo que é indispensável. Cristo nos revela. Quem é indispensável na nossa vida? Cristo. Agora até se perdeu um pouco, algumas igrejas continuam, mas algumas igrejas perderam essa prática. Quando a gente ia para a igreja, ouvia a mensagem do pregador e tem até um jargão, uma palavra que diz assim, fazia o apelo ou o convite para alguém vir até Cristo, reconhecer Cristo como Salvador. E aí o pastor ou mesmo o ministro ali perguntava, você aceita Cristo como único e suficiente Salvador? Essa era a pergunta que era feita. Então, ter Cristo como suficiente é que eu não preciso de mais nada. Cristo, ele é suficiente para a minha dor, para a minha perda, para o meu sofrimento, para o meu desemprego, para a minha enfermidade. Cristo é suficiente. E mais, ele é suficiente para me levar aos céus. Eu não preciso de intermediário, porque o caminho é ele. E ele é suficiente para me levar à glória, para morar junto com o Pai. Chegamos no nosso ponto 3.1. Viver em contentamento. Aqui é forte, irmão. Para os nossos dias, falar sobre viver com contentamento é desafiador para um canal que vai falar da palavra de Deus, que está no YouTube, se vai ser visto no Facebook, no Instagram, ou pelos stories da vida, enfim, em plataformas diversas. Você falar de viver com contentamento é desafiador. E eu vou concordar 100% com o que colocou aqui o bispo Samuel. E eu vou ler para você. Jesus, no Sermão do Monte, afirma que Deus vai prover nossa condição mínima de sobrevivência. Ele vai prover. Não andais cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, de beber, de vestir, mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O ser humano vive incansavelmente à procura de algo para fazê-lo feliz. E quando consegue aquilo que almejava, torna a colocar outra coisa como objeto de desejo, uma busca incessante. Conquistou a casa. Mas a casa só tem 2 quartos, agora eu quero outra com 3. O meu carro tem 2 portas, eu quero uma com 4. O meu carro é 1.0, eu quero um 2.0. Eu fiz uma viagem para o Nordeste, eu quero fazer uma viagem para o exterior. Então o homem acaba se tornando insaciável. Não estou dizendo que isso é problema. Eu estou dizendo quando isso se torna problema, quando você acha que isso vai satisfazer, é que vai matar a sua sede, matar a sua fome, sendo que quem mata a sua sede, quem mata a sua fome é Cristo. Eu ouvi uma frase e eu quero replicá-la. E essa frase é do apóstolo Hermínio, que ele diz bem assim: torne-se insaciável, porque Deus é inesgotável. Ou seja, quanto mais sede você tiver de Deus, mais água Deus tem para te dar. Quanto mais faminto de Deus você for, mais comida Deus tem para te dar. Quanto mais milagre você precisar, mais Deus tem para te proporcionar. Sabe a mulher do fluxo de sangue que tocou em Cristo e dele saiu virtude? Não lhe fez falta. Quanto mais você busca em Deus,
mas ele tem para te dar. Então eu concordo com a frase do apóstolo Hermínio: torne-se insaciável, porque Deus é inesgotável. Glória a Deus. O ser humano só encontrará contentamento em sua vida quando ele faz a vontade de Deus. Enquanto o ser humano não fizer a vontade de Deus, ele vai continuar buscando e buscando. Voltando, lembra naquela mulher que estava no tanque para buscar água e Jesus tem um encontro com ela, a samaritana? Jesus disse para ela que aquela água que ela busca, ela tornará a ter sede. Você já tomou água hoje? Eu já tomei água hoje. E já estou com vontade de tomar de novo. Essa água, Jesus está dizendo, você vai voltar a ter sede. Agora, quando você mergulhar em Cristo, ele está dizendo que é o contrário. Você não terá mais sede de Cristo, mas de você jorrará água para a vida eterna. E você vai querer falar mais e mais. Você se tornou uma fonte de água para aqueles que estão sedentos. Então é só em Cristo que nós vamos saciar essa sede por bens, porque esses bens virão, consequentemente, as nossas práticas com Deus. Porque se nós buscarmos primeiro o reino, tudo isso nos será acrescentado. Casa, carro, dinheiro, a saúde dos nossos filhos virá através de buscar primeiro o reino. E buscar primeiro do reino é levar Cristo para aquelas pessoas, mesmo que eu e você estejamos sofrendo, passando por batalhas e adversidades. Chegamos no nosso ponto 3.2. Ser fortalecido. Em Cristo podemos passar pelas dificuldades ou pelas vitórias. A palavra fortalecer vem do grego. Olha o que diz o dicionário Strong. Revertir-se de força, receber força, ser fortalecido, crescer em força. Que maravilha! Tudo isso aqui está em fortalecer, ser fortalecido. Portanto, nós não somos somente fortalecidos, mas passamos por um processo de contínuo fortalecimento no Senhor. Devemos, com isso, permanecer em Cristo e ser revestido pelo seu poder. É Jesus que nos fortalece diante das adversidades. Entretanto, deve haver uma ação prática de estar em Cristo para ser fortalecido nele. Uma outra tradução para Filipenses 4,13 é: tudo posso naquele que sou fortalecido. Ou seja, somente consigo suportar todas as coisas. Em quem? Em Cristo. Sendo fortalecido pelo Senhor, ele também afirma que em Efésios 6:10, Paulo continua dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo nos proclama a permanecer fortalecido, ser fortificado, continuar forte, aonde? No poder do Senhor. É um chamamento a nos fortalecer em Cristo, a estar firmado nele. Glória a Deus por esse aprendizado, que nós possamos nos fortalecer. E eu me lembro muito sempre de Josué, porque Deus quer que nós nos fortalecemos nele, tenhamos iniciativa. Porque ele disse para Josué, capítulo 1, esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, cabe a nós nos esforçarmos para ter bom ânimo, né? E fortalecer aonde? Em Deus, em Cristo, trazendo aqui para a carta de Filipenses e para a carta de Efésios. Fortalecer. Repito, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É isso que Paulo está nos ensinando. 3.3. Comunhão e generosidade. A igreja de Filipe foi uma das comunidades que mais apoiou financeiramente o ministério do apóstolo Paulo. Não era uma igreja rica como a comunidade de Corinto, mas participou economicamente da campanha do apóstolo. Paulo pede para arrecadar alimento, arrecadar bens, arrecadar recursos para mandar para outras igrejas, e mesmo a igreja de Filipenses não ser uma igreja muito rica, mas eles contribuíram.
Em tempos onde o consumismo desenfreado, o egoísmo e a vaidade são incentivadas pelas sociedades e as mídias sociais, o Evangelho de Cristo mostra seus valores na partilha, na comunhão e na generosidade. Se vivermos uma vida em Cristo, nada nos faltará, pois Ele é suficiente. Uma sociedade onde o individualismo está gritando, eu quero só para mim, não posso dividir. Quando nós entramos aqui na comunidade de Filipos e entendemos que não era uma igreja muito rica, precisamos entender que a generosidade que Deus tem para conosco, nós temos que ter para com o próximo. A individualidade está gritando na nossa sociedade, mas nós temos que partilhar, no mínimo, o Evangelho de Cristo a outros. As vestes, partilhar comida, partilhar até mesmo orações, que tem gente que está até cobrando para orar. Coisa que recebemos de graça, interceder por alguém, pôr a mão sobre um enfermo, um coxo, um cego, um manco, por alguém que está com enfermidade do Covid. Tem gente cobrando para orar. É o individualismo, é o egoísmo, que até para orar tem gente cobrando. Mas Cristo nos ensinou a interceder um pelos outros. Isso aqui que nós temos que fazer, aprender a ser generosos, porque Cristo foi generoso para conosco. Diante da realidade humana, as adversidades não passarão. Os desejos e anseios não vão passar. Mas todo aquele que está em Cristo Jesus será fortalecido e será saciado em seu interior, pois Ele é suficiente. Enquanto vivermos nessa terra, seremos tentados a querer buscar mais e mais, que não é o reino, mas aproveito próprio, desejo próprio. Mas em Cristo nós somos saciados, em Cristo nós somos fortalecidos, em Cristo nós somos cuidados. Então eu te convido a se fortalecer nele. Essa lição eu digo que a palavra é fortalecimento e suficiência de Cristo. Se você estiver fortalecido e Cristo for suficiente, você vai enfrentar qualquer adversidade. Eu te agradeço que você esteve comigo nesse pouco tempo de aprendizado, mas que Deus te abençoe, que Deus crie em você um coração generoso, como foi o último título, a última parte dessa lição, de generosidade, porque só em Cristo podemos ser generosos com o próximo. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Que Deus te abençoe e que você saiba que Ele é suficiente em meio às dores e às aflições de sua vida. Eu te espero até a próxima lição.